Isso, já. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Estamos aí atrasadinhos aí, 13 minutos. Mas nós temos nossa live hoje, né? Hoje eu decidi fazer ela mais cedo. Tudo bem? Para nós podermos já estar... E hoje eu quero falar da graça e da lei. Eu falei ontem que eu ia falar da graça e da lei, né? Vamos ver quem já está entrando aí. Vai entrando, vai colocando seu nome. Vai dizendo onde você está aí. Vai curtindo, já vai compartilhando. Vai enviando para todos. Ok, queridos? Para nós já vamos começar, né? Vai compartilhando, vai compartilhando. Ao vivo. Isso, vai compartilhando. Todos que estão online vão assistir com a gente, né? Já temos 2 pessoas online. Isso aí, a Mayra, a Josi Frigo, a irmã Iracema, Braga está conosco. Temos 7 pessoas online. Vai compartilhando, querido. Quanto mais nós compartilhamos e damos aí o like, aí as pessoas estão sendo convidadas para fazer parte da live. Vai aparecendo nos Facebooks dela. Hoje nós vamos falar da graça e da lei e da graça. O que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso faz com a nossa vida, né? Nós vemos hoje muitas pessoas dentro da igreja, vivendo dentro aceitaram Jesus pela graça, mas vive debaixo da lei. Nós temos aí a Larissa, Graciele, Lucimara, a irmã Iracema. Oi, Grazi, paz, tudo bem? Todo mundo de quarentena em casa, né? Então é um bom tempo. Querido, enquanto nós temos visto tantas pessoas, né, anunciando dores, mortes, anunciando tristezas, nós temos uma palavra de vida nessa noite para você. Eu quero esclarecer algo para você, quero te mostrar o que é. Olha a Mayra está conosco, graça e paz. Mayra, tudo bem? Quero esclarecer sobre a graça e a lei. Muito poucas pessoas, muito poucos pastores entende sobre a graça, entende o princípio da graça, qual o poder da graça sobre nossas vidas, entendeu? Então, querido, é importante que você estude comigo essa palavra, que você leia na sua Bíblia, ó como é, leia na sua Bíblia, entendeu? Pega a sua Bíblia, pega um marca-texto para você marcar, pega uma caneta, uma régua para você riscar os versículos, para você ir decorando esse texto, né? A palavra do Senhor é ela que vai gravar em nós. Olha a Bruna está conosco aí também, isso. Já temos 11 pessoas online, que bacana, queridos. Né? Vamos lá, eu quero começar, eu quero passar algumas coisas para vocês, eu quero que você abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Né? Queridos, lembrando que todo dia o pastor Fábio vai estar fazendo uma live com um assunto, né, pertinente ao nosso tempo. Ontem eu falei sobre os sinais dos fins, né, sobre a plenitude dos tempos e o rapto dos vencedores, né? Foi muito bom ontem à noite, nós fomos até quase 11h30 da noite aprendendo a palavra, estudando, né? Alguns irmãos participaram comigo aqui da Igreja do Amor, né, da nossa aqui de Colorado, outros de outras cidades, tivemos gente da Espanha, né, dos Estados Unidos, muita gente, tivemos quase 300 pessoas estudando. Isso é maravilhoso, poder aprender a palavra, poder entender os sinais. Mas hoje eu quero falar de outro tema. Por quê? Nesse tempo que estamos vivendo, dessa pandemia do coronavírus, de todas essas coisas que as nossas autoridades estão passando, as mídias sociais, os jornais, algumas pessoas, elas começam a acusar, elas começam a dizer, pastor, eu recebi muita mensagem, por exemplo, ontem, quando nós estávamos falando da disciplina dos salvos, né, daqueles que ficarão aqui no rapto, aqueles que ficarão aqui na grande tribulação e ficarão para o milênio. Muitas pessoas falando para mim, pastor, isso é justiça de Deus, Deus está julgando a terra, Deus está julgando o pecado, Deus está julgando o Brasil pelo carnaval, Deus está julgando a França porque esfriou o evangelho, Deus está julgando a Europa e tal e coisa, Deus está julgando a China pela idolatria e tal. Queridos,
primeira coisa que eu queria desvendar na sua cabeça, hoje a gente vai falar aqui na nossa live, é que Deus não tem juízo nesse tempo. Deus não está manifestando o juízo dele nessa era, né? Nos 7 períodos da graça, Deus não está manifestando o seu juízo sobre a terra. Porque eu vejo alguns pastores na internet, ó, o Davi Malu lá de Madrid, né? O irmão Valmir Brito está conosco aí. Davi, ele é professor de jiu-jitsu lá em Madrid. Seja bem-vindo, Davi. Então, eu vejo muitos pastores falando, né? Que Deus vai julgar, que Deus está descendo a ira, que Deus está descendo... Irmãos, Deus não manifesta a sua ira nessa era. Isso não é uma verdade, ok? Isso não é uma verdade, tá? Não é verdade que Deus está descendo a ira sobre o ser humano, sobre a terra, sobre uma cidade, ou sobre uma casa, sobre o país, ou sobre o planeta, não. Essa era é a era da graça de Deus, né? Nós estamos vivendo um período dos 7 períodos da graça, são as 7 igrejas, os 7 períodos da graça. Então, esse negócio que Deus está julgando, que Deus está trazendo juízo, isso não é verdade, tá? Então, não saia daí, continue comigo, pega a sua caneta, pega o seu papel, pega a sua Bíblia, vamos estudar essa palavra. Eu tenho certeza que as dúvidas que você tem no seu coração, todas as dúvidas que você tem sobre graça, a graça de Deus, sobre a lei e sobre a justiça de Deus nesse tempo que não existe. Eu não creio nessa justiça, eu vou mostrar na palavra de Deus para você. Deus não está trazendo julgamento sobre a terra. A epidemia, essa epidemia é propósitos, são coisas que Deus está manifestando para se cumprir as eras, para se cumprir, para que o evangelho seja propagado, para que as pessoas possam buscar a Deus, né? Por exemplo, olha só, se hoje nós não tivéssemos, né, em quarentena, talvez você não poderia estar assistindo comigo essa live, estudando comigo essa live, ok, querido? Então não saia daí que eu vou ministrar essa palavra, vamos compartilhar juntos os textos, aprende conosco, vamos aprender junto. Eu acredito que Deus vai falar com você tremendamente, tá bom? Então vamos lá, querido, Romanos capítulo 6, versículo 10 e 11, vamos começar o texto, porque eu quero te fazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, até se alguém quiser anotar aí nos comentários, pode anotar, e se você quiser deixar suas perguntas aí nos comentários. Ontem mesmo eu tive várias perguntas, depois eu fui mandando as perguntas pelo WhatsApp, né? Se você puder deixar a sua pergunta e o número do seu WhatsApp, que eu envio a resposta em áudio, que em áudio é mais fácil de estar, né, ministrando te dando a resposta das suas perguntas. Então nós vamos falar da graça, da lei e da justiça, né? Por quê? Porque eu quero desvendar. Muitos estão dizendo, Deus está julgando o planeta, Deus está julgando as pessoas. Não está, querido. Isso não é uma verdade. Eu quero tirar esse mito da sua mente, que isso não está, né? Cristo não disse. Estamos vivendo 7 períodos da graça de Deus sobre a terra, ok? Olha o Gilberto conosco aí também, né? O nosso mentor Domingos conosco também, todos aí participando. Perfeito. Vamos lá então. Romanos capítulo 6, de 10 a 11, vai dizer assim, ó, Romanos 6, né, se você puder pegar de 10 a 11, ele diz assim, ó. Ter morrido, de uma vez morreu. Vamos começar lá do 1, nós temos tempo mesmo, né? Vamos começar do 1, Romanos 6, 1 diz assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado? O pecado aqui, a palavra está escrita no singular, é o pecado. Permanecemos no pecado? O pecado. Existe uma diferença, querido, que poucas pessoas entendem na Bíblia sobre pecado, pecados e pecadores. A diferença é que se você não entender essas 3 coisas, você vai fazer uma confusão enorme no Evangelho, você vai fazer uma confusão enorme, e é por isso que as pessoas ainda vivem debaixo da lei, e não vivem ainda debaixo da graça, não vivem na bênção da graça, não vivem cheio da graça de Deus. Então se você olhar, o que significa, pastor, pecado? Pecado sem S. Você vai ver em Romanos 6, 23, que ele diz assim, ó, o salário do pecado, sem S, é a morte. Então, existia no Jardim do Éden, só existiu no Jardim do Éden um pecado, né? Não existiam vários pecados, porque no Jardim do Éden não tinha prostituição, não tinha mentira, não tinha fofoca, não tinha ira, não tinha isso. O que existiu no pecado? Adão deixou de crer na palavra de Deus para crer na palavra de Satanás. Quando a serpente, que era Satanás, enganou Eva e Eva comeu, Adão ficou observando Eva por muitos anos ou por muito tempo aí,
vendo se Eva ia morrer. Mas Adão não percebeu a morte de Eva, então ele percebeu o seguinte: então a serpente está falando a verdade. Realmente Eva não morreu, porque Adão pensava que ia aniquilar a história dele, a vida dele. O que Eva tinha morrido era no espírito. Mas quando Adão comeu, aí sim gerou a morte do espírito, porque a ordem, a lei, ela foi dada a Adão, não foi dada a Eva. Então estava preceito da lei sobre Adão, sobre o homem. Então o que acontece? Naquele momento gerou um pecado, o pecado da incredulidade. Adão deixou de crer na ordem que Deus tinha dado. Ele disse: olha, de todas as árvores do jardim, te ordeno, Adão, que coma livremente, mas da árvore que está, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que comer você vai morrer. Então, nesse exato momento, quando ele viu Eva, ele percebeu e disse: olha, Eva não morreu. Então, na verdade, Satanás não está mentindo, ou na verdade a serpente não estava mentindo. E ele comeu. Quando ele comeu, ele morreu. O que acontece? Então gerou um pecado. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 6,23, se você quiser virar a folha aí, ele vai estar escrito, Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, só tem um pecado que me gera morte, querido. E aí é que começa todas as coisas, da lei e da graça. Da lei, da graça e da justiça. Se nós entendermos essas três coisas, você vai ser livre na sua mente e no seu coração. Você vai viver uma vida de plenitude da graça de Deus, de plenitude do amor de Deus. Você vai viver uma vida extraordinária. Então, quando Adão pecou, Adão gerou um pecado. Qual o pecado? O pecado de incredulidade. Por isso que a Bíblia que diz que todo aquele que crê, esse tem a vida eterna. Mas o que não crê, esse já está condenado eternamente. Então há dois aspectos, o crer e o não crer. Então por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, querido, há uma diferença quando você lê na Bíblia, qualquer texto da Bíblia, tanto no Novo no Velho, quando você lê pecado, você vai lembrar, esse pecado que a Bíblia está dizendo é o pecado original lá de Adão, é o pecado de não crer. De crer na palavra de Satanás e não crer na palavra que Deus tinha dado. É deixar de comer da árvore da vida para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um pecado. Então, a partir deste pecado original de não crer, é que começou a se originar. Então, o pecado é a árvore. E os frutos da árvore é adultério, fornicação, mentira, e aí vai porfia, iniquidade, aí vai imoralidade sexual, vem depois do pecado. Você está entendendo? Então, o pecado gerou os pecados. O pecado é a árvore, os pecados são os frutos do pecado. Por isso que Paulo diz que o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, sempre estou fazendo. Então Paulo está dizendo que o pecado original, aquele que gera morte, é quando eu não creio no Senhor Jesus. Então, enquanto eu não creio, eu estou debaixo do pecado, da morte eterna. Mas quando eu creio em Cristo, o pecado foi pago na cruz do Calvário. Então, o pecado que gera morte, esse não me condena mais. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu sou livre do pecado da morte. E pastor, mas e os pecados? Os pecados são aqueles que eu cometo exteriormente. O pecado, ele está interior, porque é o homem pecador que habita em mim. É o homem do pecado, que eu herdei de Adão. Entendeu, querido? Mas quando chega Cristo, Cristo substitui o homem do pecado. E aí o pecado não tem mais autoridade sobre mim, porque Cristo pagou na cruz. Mas os pecados me tiram do propósito. Então, por exemplo, quando eu fornico, quando eu minto, quando eu tenho ira, quando eu tenho desejos deformados, que a concupiscência são desejos deformados. Quando isso acontece comigo, querido, eu saio fora do meu propósito. Eu saio fora. E saindo fora do propósito, eu tenho consequências. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6:7. Todo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, na verdade, não existe a justiça de Deus sobre o homem nessa era, dos 7 períodos da graça. Existe a consequência dos meus atos. Tudo o que eu faço, isso gera uma consequência, entendeu? Não é a justiça, mas a lei estabelecida pelo Senhor. Ok, querido? Deu para você entender a questão do pecado, pecados e pecadores? Pastor, o que é pecadores? Por exemplo, se eu nascesse, não tivesse cérebro, eu nascesse, ficasse vegetando numa cama, não conseguisse pensar, mas eu seria pecador ou não? Sim, porque eu nasci debaixo da descendência de Adão. Todo aquele que nasceu debaixo da descendência de Adão, mesmo sem pecados, ele é um pecador. Por quê? Porque eu sou descendente do pecado de Adão.
Quando Cristo entra na minha vida, aí eu deixo de ser pecador. Não, eu vou continuar sendo pecador até o último dia, mas esse pecado já não me domina mais, já não me condena. Ok, querido? Eu espero que você tenha entendido aí. Coloca aí se você entendeu, vai colocando aí para mim ir seguindo, tá? Então vamos lá, Romanos 6, versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Porventura, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Nós sabemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas está dizendo, mas é necessário que nós permanecemos no pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Esse batismo, querido, muitas pessoas dizem que é o batismo das águas. Que as pessoas que foram batizadas nas águas. Eu não tenho esse entendimento. Eu tenho entendimento de batizado porque nós entramos em Cristo e Cristo entrou. O que é batizar? É mergulhar. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, ele nos levou morto com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Lógico, o batismo das águas é um símbolo daquilo que aconteceu em Cristo. Porque agora Cristo habita em mim e eu nele. Então nós somos um em Cristo. Então nós somos batizados, nós somos mergulhados nele. Na vida de Deus, na vida de Cristo. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar para você entender. Ok? Deixa eu só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Só um minuto, querido. Para a gente não precisar. Para. Aí. Amém? Então, ele diz aqui em Romanos 6, vamos continuar. De sorte 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados entre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja perfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado. Ok? Está aí comigo, querido? 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele revivemos. Sabemos que, tendo sido Cristo crucificado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre nós. Então não tem mais como você dormir. Não tem como você morrer. Não tem mais o pecado da morte. Olha só o que ele diz. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, presta atenção, querido, olha que bacana. Ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, você já não morre mais, ok? Vamos lá. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Ele está dizendo, pois, quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Isso está dizendo que Cristo morreu para o pecado, morreu uma vez só. Quanto a viver, vive para Deus. Cristo, então, vive para Deus. Assim também vós, aí ele está falando de nós, da mesma maneira que Cristo morreu para o pecado e reviveu para Deus e vive para Deus, assim também nós, ele diz, assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Então quer dizer que eu e você, queridos, já estamos mortos para o pecado sem S. Aquele pecado original. O pecado já não pode mais estar em nós, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres a sua concupiscência, os seus desejos deformados. Mas é interessante, querido, porque ele diz assim que Cristo morreu para o pecado. Como que Cristo morreu para o pecado se Cristo nunca pecou? Essa é uma boa pergunta. Se Cristo nunca pecou, como que ele morreu para o pecado? Se em Cristo não tinha variação de pecado. Cristo nunca foi, a Bíblia diz que Cristo foi tentado, mas a tentação de Cristo é diferente da nossa tentação. Por quê, Cristo? Porque a tentação de Cristo não, a palavra tentação, se você for no original, ela tem um significado original, um significado testado. Cristo ele não foi tentado como nós, ele foi testado como o ouro. Você sabe que é ouro, mas você testa ele para provar
se ele é ouro puro ou não, entendeu? Então Cristo foi testado, tentado como testado. Por quê? Porque Cristo não nasceu como nós, ele não nasceu da relação de um homem e uma mulher. Cristo nasceu da semente pura do Espírito Santo, ele nasceu de uma virgem. Então no corpo dele, no corpo de Cristo não habitava o pecado, e por isso que o Senhor não tinha o sentimento de pecado, o Senhor não tinha o desejo, os desejos da concupiscência do pecado, querido. Isso é uma coisa que nós deveríamos guardar. Cristo, ele foi testado pelo pecado, mas não achou nele nenhuma variação de pecado. Quer ver? Eu vou mostrar isso para você. Vê, ó, Hebreus capítulo 4. Se tiver com a sua Bíblia, abre aí, Hebreus capítulo 4, vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Por quê? Porque nele não tinha o sentimento do pecado, sabe? Igual eu e você, nós nascemos com o sentimento do pecado, nós recebemos o pecado de Adão, ele vem na nossa carne, ele vem conosco. Então não é algo que eu quero fazer. Paulo dizia assim, ó, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero sempre estou fazendo. Então se eu faço aquilo que eu não quero, não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Você está entendendo, querido? E ele vai relatando isso até chegar no Romanos 8:1, que ele diz, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus não pecou. Então Jesus, ele não pecou para pagar o nosso pecado, para que eu mesmo pecando viva a vida dele sem pecado, porque ele me justificou na cruz. Isso é graça. A graça é eu entender que eu fui justificado na cruz, que eu já fui justificado. Você está entendendo? Então a diferença de pecado, pecados e pecadores é que o pecado é de não crer. Então enquanto eu não creio, eu já estou condenado. Mas agora em Cristo ele diz, você já está morto para o pecado. Porque Cristo, porque Cristo estava morto para o pecado. E essa clave não quer dizer, não é a mesma forma de mim. Cristo está morto para o pecado porque ele pagou o pecado e aniquilou o pecado, aniquilando o pecado e todas as suas consequências. Quer ver, ó, Hebreus 4,15, ele diz assim, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que Jesus foi tentado e sem pecado? Porque no corpo dele, ele não nasceu debaixo da concupiscência do pecado. Ele não nasceu da mesma maneira que eu e você, da descendência de Adão. Ele nasceu da descendência do Espírito Santo, de Deus, porque o Espírito Santo engravidou a Eva. Então ele nasceu de uma semente pura, diferente de mim e de você. Ele foi testado, ele foi provado, ele foi em todo tempo provado e testado, mas sem pecado. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Então na sua vida de Jesus não tinha variação de pecado, ele não sentia isso, entendeu, querido? Por isso que ele venceu o pecado. Agora o que é interessante é que Jesus, mais um texto só para te provar, quer ver, João 14, ele vai falar que ó, João 14, se eu não me engano, versículo 30, ó, ele vai dizer assim, ó, 14:30, ele diz assim, ó, eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. João fala conosco, só um minuto, não é João 30 não, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, João 14:30. Deixa eu ver aqui, querido. João 14:30. Já não falarei convosco mais, porque já está próximo. Ah, tá. É João 14:30 mesmo, querido. João 14:30 diz assim, ó. Eu estava lendo 29.
já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Olha só, o próprio Cristo dizendo, ó, se aproxima o príncipe deste mundo, mas nada tem em mim. Nada que existia da parte diabólica, do pecado, de Satanás, de obras malignas, das trevas, habitava em Cristo. Cristo era um ser puro, ele era homem, 100% homem, não era 100% Deus, 100% homem, não era 50% Deus, 50% homem, ele era 100% homem, cheio do Espírito Santo, porém o seu corpo não habitava nada do maligno. Você está entendendo aí comigo, querido? Está dando para você entender aí? Você está entendendo? Então o que quer dizer? Ele diz que já está morto, que Cristo está morto para o pecado, e que nós também estamos mortos para o pecado, porque quando Cristo morreu para o pecado, ele foi crucificado na cruz e nós fomos crucificados no corpo dele. O nosso corpo, o nosso velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos ele. Então, o pecado, aquele que é o pecado, quando nós cremos em Cristo, aquele pecado que gera morte, já não habita mais na nossa vida. Ok, querido? Ele me levou com ele na morte e já foi cobrado de tudo. A condenação, o julgamento, tudo já foi cobrado em Cristo. Pastor, então, quando a Bíblia diz lá em Romanos que o Senhor foi morto para o pecado, o que morreu na morte? O que foi que Cristo matou ou aniquilou ali na cruz, quando ele morreu? Primeira coisa que eu preciso saber, passar para você, que você precisa entender, são o princípio da lei. A lei, ela começou em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, se eu não me engano, deixa eu mostrar para você, sei lá, Gênesis, 15, 16 e 17, quando o Senhor disse, olha, se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela morrerá. Ali o Senhor estabeleceu uma lei no jardim, uma lei, um princípio e uma ordem, uma recompensa também. O que ele disse? Se você comer, certamente você vai morrer. Se você não comer, certamente você vai viver. Quando o Senhor deu a lei, a Bíblia diz que a lei trouxe o pecado. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, vai dizer que a força do pecado é a lei. Quer dizer, a lei, ela traz o pecado, ela dá força para o pecado. Então, toda vez que você empenha lei sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre o seu trabalho, toda vez que você coloca lei, peso, quando você cobra, quando você coloca cobrança sobre os seus filhos, nesse momento você está colocando a lei. Isso gera pecado. Por quê? Por exemplo, tem muita mãe que diz assim, ó, para o seu filho, ó, se você errar, a mamãe não te ama. Então, quer dizer, você acabou de dar uma lei para ele. A lei vai gerar um pecado, porque em algum momento o seu filho vai errar. Porque nós vivemos no tempo que os erros no nosso corpo é normal. Lembra-se, nós nascemos pecadores. Nós não vamos cumprir, nós não conseguimos cumprir a lei. Então ele atribuiu que se ele errar, você não ama ele. Então ele pecou. Quando ele peca, isso gera outra coisa. Então, olha, a Bíblia diz que a lei trouxe o pecado e o pecado trouxe a morte. Onde está isso, pastor? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a lei, ela deu força ao pecado. E o pecado, ele trouxe a morte. Mas a Bíblia diz também, em Hebreus capítulo 2, versículo 15, que todos aqueles que com medo da morte, a morte trouxe o medo. E por último, você pode ler lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que o medo traz consigo a pena ou castigo. Então vamos lá. Então o princípio é o seguinte: se eu entender que Cristo aniquilou o pecado, eu não posso viver debaixo de condenação, eu não posso viver debaixo da lei, eu não posso viver debaixo da morte, eu não posso viver debaixo do medo, da culpa, da condenação, do castigo. Eu tenho que viver livre do pecado, eu tenho que viver uma liberdade. A minha pergunta para você, querido, para algumas igrejas, para alguns pastores e para eles é o seguinte: o Senhor Jesus, ele disse para nós assim, olha, ide por todo mundo, Mateus 28, 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A minha pergunta é, que evangelho você tem ouvido ou que evangelho você tem pregado? Por quê, pastor? Porque a palavra evangelho vem de eu. Eu significa boa. Angélio significa notícia. E essa palavra não foi Cristo que criou ela. Essa palavra do evangelho,
ela foi criada muitos antes, quando existiam as guerras, e os dois reinos se reuniam num vale, e ali havia uma guerra. E quando uma nação vencia a outra, daquela nação que estava vencendo voltava para seu povo e voltava correndo, e ele levava o evangelho, ou a boa notícia que eles tinham vencido a guerra. O nome dessa pessoa que voltava se chamava evangelista. Por isso que Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregai a boa notícia, pregai que eu venci a lei, que eu venci o pecado, que eu venci a morte, que eu venci o medo, que eu venci a pena, o castigo, as dores, a condenação, a cobrança da lei, que eu venci a depressão, a enfermidade. Agora, o que me causa muita perturbação ver alguns pastores pregando, uma igreja que diz que vive na graça, mas prega má notícia para os seus membros, pega má notícia nesse tempo, que Deus vai castigar você, que Deus está pesando a mão. Olha, irmão, se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Se você não fizer isso, Deus não vai te amar. Olha, irmão, que você não está cumprindo as leis que a Bíblia diz. Será que você está cumprindo os mandamentos? Irmão, nós nunca vamos cumprir a lei e os mandamentos, porque nós não vivemos mais debaixo da condenação do pecado, porque a Bíblia diz que o Senhor está morto para o pecado, e com Ele fomos mortos juntamente com Ele, e agora nós vivemos para Deus, não vivemos mais para cumprir as leis, ou para cumprir os mandamentos, nós vivemos para servir a Deus. Entendeu, querido? Então há uma diferença muito grande de pregar o evangelho de Deus e pregar a justiça, ou na verdade, pregar a lei. Quem vive pela lei, irmão, vive condenado. Quem vive pela graça, vive livre do pecado. A minha pergunta é essa: qual é o caminho que você tem de servir a Deus? Porque talvez você está num local servindo a Deus e você está debaixo de julgo, você não consegue cumprir as leis, você não consegue cumprir os mandamentos, e você sempre vive debaixo de condenação, debaixo de uma pressão, debaixo de uma ordem. Você sempre fica tentando cumprir a lei, mas não consegue. E isso te traz o quê? Culpa, te traz castigo, sabe, querido? O que é importante é que a lei sempre vai te cobrar. A lei sempre vai trazer cobrança, vai trazer castigo, vai trazer condenação, vai trazer culpa, sempre vai pesar sobre você. Mas eu quero dizer para você que Cristo tirou a cobrança de você. A graça é um favor imerecido. A lei você tem que cumprir para merecer. A graça Cristo cumpriu para você receber. Você não precisa cumprir. Entendeu, querido? Não é a sua oração, não é o seu jejum, não é a sua leitura da palavra, não é seu dízimo, sua oferta, não é isso. Não que não devemos fazer isso, mas isso nós fazemos por gratidão, não por lei mais. Você está entendendo, querido? Eu acredito que você está entendendo. Coloque aí as suas dúvidas. Se você não estiver entendendo, escreve aí para nós temos o maior prazer de estar te respondendo, ok? Então, querido, só para você, quando Cristo morreu para o pecado, ele encerrou todo o juízo que ele traz, que a lei trazia, todo o julgamento da lei sobre nós foi encerrado na morte de Cristo. Por isso que ele disse que ele morreu para o pecado. E, querido, se não há pecado, não há morte. O salário do pecado é a morte, mas não tem pecado, então não tem morte, então não tem condenação, então não tem juízo. Você está entendendo? Você precisa ser liberto disso, querido. Você precisa viver a graça. A graça é um favor imerecido. A graça é aquilo, pastor, mas eu quero dizer para o senhor que eu ainda peco. Eu quero dizer para o senhor que eu ainda tenho culpa no meu coração. Eu quero dizer para o senhor que eu ainda tenho cobrança dentro de mim. Toda vez que eu peco, eu sinto uma cobrança. É porque você ainda vive debaixo da lei. Você ainda não vive debaixo da revelação da graça, do poder inerente da graça. Você está entendendo, querido? Então, olha só, o novo homem na graça, em Efésios 4, 17 e 24, vamos ler lá. Eu vou ler com você, Efésios 4, vamos lá. Efésios capítulo 4, olha só, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios. O novo homem, ele é diferente. Então, por exemplo, quando você morreu a velha criatura. Mas quando você ressuscitou com Cristo, você ressuscitou um novo homem. E esse novo homem, ele é um novo homem, ele é um homem transformado. Ok, querido? Não podemos viver como medo de Deus. Que ele vai te condenar. Igual eu tenho visto aí na internet, né, alguns pastores, né, julgando os pastores aí de Belo Horizonte, julgando pastores, condenando pastores, dizendo que agora os pastores, cafetões da fé, irmãos, Deus não está julgando ninguém nessa era.
Essa era é o período da graça. Lógico, eu entendo que aquilo que eu planto eu vou colher, né? Se eu tenho feito coisas erradas, isso a Bíblia é clara, Gálatas 6:7, está no Novo Testamento. Tudo que o homem plantar ele vai colher, mas não é o julgamento de Deus ainda. Querido, se o julgamento de Deus é lá no milênio Cristo vai julgar os santos, vai ter 3 julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento dos cristãos, o segundo julgamento é o julgamento das nações, o terceiro e último julgamento é o trono branco, que é aonde vai julgar os ímpios, né? Aqueles que nunca creram, porque eles já estão condenados, mas eles terão que ser julgados. Você está entendendo? Então nessa era não existe o peso da mão de Deus, a justiça de Deus, que Deus vai te julgar, que Deus vai te castigar. Não existe nessa era, eu vou provar agora para você, tá? Não podemos viver com medo de Deus. Na lei, a lei me levava a ter medo de Deus. Querido, é tão terrível que você vai pegar a sua Bíblia e lá em Deuteronômio capítulo 28, eu vou ler lá antes de ler aqui, só para você ver como que as pessoas hoje ainda estão vivendo debaixo da lei. Não estão vivendo debaixo da graça. Talvez você está numa igreja e as pessoas, não, porque nós vivemos na graça, nós não vivemos. Mas querido, será que você vive na graça mesmo? Será que Cristo é o centro da sua vida? Será mesmo? Porque querido, se eu estou lutando para fazer alguma coisa, então não é Cristo que está lutando por mim, é eu que estou tentando. Se é eu que estou, por exemplo, quando a pessoa fala, você precisa vir 7 sexta-feira na igreja para orar, para Deus te abençoar. Peraí, quem está no centro? Cristo ou as minhas 7 sexta-feira? Minha oração? A minha oração. Então, Cristo não é o centro da minha vida. Pelo contrário, a minha oração é o centro da minha vida. E isso é aonde nós vamos cada vez mentindo para Deus, mentindo para as pessoas, pastores irresponsáveis pregando isso, né? Fazendo você comprar as coisas, sabe que você precisa sair deste lugar, você precisa ser livre dessa condenação diabólica, entendeu? Você precisa ser livre dessa condenação diabólica. Isso aí é lei, é colocar um jugo sobre você, você precisa ser livre do jugo. Cristo pagou o preço, Ele é suficiente para me abençoar. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nos predestinou, ou na verdade nos elegeu nele. 4. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis em amor. Quer dizer, o Senhor me abençoou antes da fundação do mundo. Eu não preciso fazer 7 sexta-feira, eu não preciso comprar a rosa santa, o tapete santo, a vassoura santa. Isso tudo é lei. É você ter que fazer algo para Deus te abençoar. Olha só, Deuteronômio diz assim, ó, e será que se ouvires a minha voz, eu tenho que ouvir, do Senhor Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão e alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, é da lei, é lá Deuteronômio, da lei. Ele diz, se eu fizer e ouvir e fazer todas as ordenanças, então se eu cumprir tudo, então a bênção correrá. O problema, querido, é que ninguém sobre a face da terra, a não ser Cristo, cumpriu todas essas coisas. Então quer dizer, se eu errar em uma, Tiago 2:11 diz que se eu tropeçar em uma lei, eu sou réu de todas. Agora, como consegue cumprir 10 leis e 613 preceitos da lei? Ninguém conseguia. Olha só, então, pastor, se eu não consigo cumprir a lei e eu não consigo ser abençoado? Não. Nenhum homem sobre a face da terra só consegue ser abençoado. É impossível. Porque, agora, Deuteronômio 28:15, que é o outro lado, ele diz assim, ó, será, porém, que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para não guardares em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Quer dizer, quando eu quebro uma lei, uma dessas ordens que colocam sobre mim, eu me torno maldito. É por isso que Cristo, ele se tornou maldito, sendo pendurado no madeiro. Por quê? Porque Cristo, ele cumpriu a lei. Quando ele cumpriu a lei, ele foi totalmente abençoado. Então ele morreu no meu lugar. Quando ele morreu no meu lugar, ele se fez maldito para mim ser abençoado. Agora eu sou totalmente abençoado em Cristo Jesus. Por isso que Cristo morreu para o pecado. Ok, querido? O problema é com quem que você está andando. Você está andando com a lei ou você está andando com a graça? Com quem que você casou? Porque a Bíblia diz que quando eu aceito a Cristo, eu me caso com Cristo, eu sou um com Cristo, eu sou uma carne com Cristo, né? É como marido e mulher quando casa, se torna uma carne. Então, ou você está casado com a lei ou você está casado com a graça.
Quando eu aceito Jesus, eu me caso com Cristo, eu sou um com Cristo. Cristo se torna um comigo. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se ajunta com o Senhor é um com Ele, é um espírito com Ele. Então o Espírito Santo se tornou um comigo. A pergunta, querida, é quem está agindo no teu coração? Quem que você está servindo? Quem que você está casado? Você está casado com a graça ou você está casado com a lei? Entendeu, querido? Então, por exemplo, pastor, mas Deus não está julgando a terra com o coronavírus, Deus não está julgando a terra com esses acidentes, com os temporais, com os tornados. Não, querido, Deus não está. Vou provar para você. Posso provar para você que Deus não está julgando? Escreve aí, querido, alguma coisa aí se você está assistindo. Quer ver os textos que Deus não está julgando a terra? Cristo não veio julgar a terra, pelo contrário, Cristo veio salvá-la. Vamos lá? Vou mostrar para você, Isaías capítulo 60, vai lá, Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, vamos lá, querido. Cristo não está julgando. Se você está vendo algum pastor pregando sobre o povo, dizendo que está vindo a ira de Deus sobre a terra, que Deus está julgando a terra, que Deus está... Não, Deus não está fazendo isso, querido. Isso é uma grande mentira, ok? Isaías 61, vamos lá, querido. Isaías 61, vai lá comigo. Isso, pega seu marca-texto para você marcar, ó, tá? Marque aí, tá? Isaías 61, versículo 1 e 2. Deus não está julgando a terra. O que está acontecendo são consequências do ser humano mesmo, da vida do ser humano, né? Come rato, come morcego, é homem que criou isso em laboratório, a gente não tem como provar, mas pode ser. Então, se não é ainda a ira de Deus, não é ainda a justiça de Deus, não é ainda Deus castigando a terra, essa não é a verdade, entendeu, querido? Então vai lá, ó. Isaías 61 é a profecia sobre Cristo, ó. Olha só, 61:1, ele diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Essa é a graça, boas novas. Então ele diz assim: isso porque o Senhor me ungiu para pregar a graça aos mansos, boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração, cura da alma, e proclamar liberdade aos cativos, libertação, e a abertura da prisão aos presos, aqueles que estão escravos do pecado, né? A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Então ele diz, dá abertura, né? Abrir as prisões, quebrar os grilhões. 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Aqui em Isaías profetiza, e o dia da vingança. Então, Isaías está dizendo, olha, o ano aceitável, o ano de aceitar ao Senhor, de viver bênçãos, mas ele também diz, e a ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e colocar todos os, e consolar todos os tristes. Então aqui em Isaías ele profetiza que o Senhor vai fazer tudo isso, e também trará o dia da vingança. Agora vamos comigo lá em Lucas capítulo 4. Vamos, o cumprimento dessa profecia, quando Cristo cumpre essa profecia. Lucas capítulo 4, versículo 18, querido. Olha lá, olha que revelação poderosa para o seu ser, para a sua vida, porque talvez sua mãe, seu pai, seu pastor, todos os amigos, você errou, você quebrou um mandamento, você pisou na bola. Na verdade, irmão, nós fazemos isso todo dia. Eu não cumpro nenhum desses mandamentos porque eu não consigo. Eu sou ser humano como você, mas eu vivo debaixo da graça do Senhor. Então, não há uma justiça de Deus sobre a terra hoje, não há um julgamento de Deus sobre a terra, não há uma condenação para o homem ainda não. O homem ainda não foi condenado, né? Ainda não há uma ira de Deus. Por quê? Porque ainda não chegou a época. Deus, ele tem as suas estações e suas temporadas. Agora é a temporada, é a estação, né? Assim que Cristo morreu, ele abriu o período da graça. Ele deu 7 períodos da graça, que são 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos vivendo o período da graça. Olha só, Lucas capítulo 4, versículo 18. É o cumprimento de Isaías. Jesus... aqui só para você entender, Jesus entra no templo, né, na sinagoga, e o ancião daquela sinagoga entrega o livro de Isaías, aquele livro de Isaías que está lá, que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 61, 1 e 2. E ele lê, ele diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, versículo 18. E o Espírito do Senhor, olha só, 17. Vou começar no 16. Ele diz assim, ó. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga, e levou-se para ele. E levantou-se para ler.
e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o quanto abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a cura da alma, a proclamar libertação aos cativos, libertação aos endemoniados, aqueles que estão oprimidos, e restaurar a vista aos cegos, e pôr em libertação os que estavam oprimidos em prisões, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Cristo não leu o dia da vingança do Senhor. Não está escrito aqui em Lucas. E não é porque Lucas esqueceu, querido, é que Cristo parou ali. Por quê? Porque o dia da vingança do Senhor será após os 7 anos da grande tribulação, quando Deus derramará, quando Deus trazer a sua vingança ou trazer a sua justiça sobre a terra. Não é agora, agora é o período da graça. Agora nós estamos debaixo daquele texto que Deus não quer que nenhum se perca, que Deus está batendo a porta, e aquele que abrir a porta eu entrarei, e com ele cearei. Você está entendendo, querido? Então, vamos tirar essa onda da nossa mente. Cristo morreu para o pecado, e quando ele morreu, nós morremos com ele. E se morremos com Cristo, estamos vivendo para Deus agora. Sabe, irmão, tira essa condenação das suas costas, tira essa condenação da sua vida, tira essa condenação que te traz dores, que te traz agonia, que te afasta de Deus, sabe? Você vive tentando ser salvo. A graça é um favor imerecido. Eu não perco a minha salvação jamais. Nada que eu faça, nada que façam comigo pode me tirar a salvação de Cristo. Por quê? Sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, quer dizer, eu não consigo me salvar. É um dom de Deus. A Bíblia diz em Romanos 11, 25, que é o dom irrevogável, 29, perdão, o dom é irrevogável, não tem como revogar. Então, é um dom de Deus, não vem pelas obras, quer dizer, nada que eu faça pode me dar salvação. Pelo contrário, nada pode mudar. A salvação é gratuita. Mas o que acontece? Por causa do jugo da lei, nós vivemos tentando ser salvos, nós vivemos tentando ter uma vida de santidade. Não que não teremos, querido, a vida de santidade não é eu que busco ela, não é eu que gero a minha santidade, mas é Cristo que gera em mim. Eu não sei se eu estou tentando me explicar. Quem vive pela lei vive para agradar alguém. Quem vive na graça é Deus que se agrada de mim. Mas não se agrada de mim. Uma pergunta que eu quero fazer aqui: você quer agradar a Deus ou quer que Deus agrade de você? Porque essa é uma grande diferença, Silvano. Você entendeu, Silvano? Muitas pessoas querem agradar a Deus, mas não conseguem. Isso é lei. Nós nunca vamos conseguir agradar a Deus, irmão. Temos que tirar isso da nossa mente. Pastor, então como é que é? É Deus que se agrada de mim. Como? Quando eu deixo Cristo no centro da minha vida. Quando eu entendo que eu não consigo cumprir a lei. Quando eu entendo que eu não consigo ter santidade como eu gostaria, mas Cristo me santificou. Eu sou santo porque Cristo foi santo. Eu sou justo porque Cristo me justificou. Entendeu? Eu não minto porque o meu Pai, a Bíblia diz que agora o novo homem que habita em mim, que é Cristo, ele é um homem que vive em verdade, santidade e justiça. Entendeu, querido? Então eu sou grato a Deus porque nele eu sou livre de todo o pecado. O pecado não tem domínio mais sobre mim. Entendeu, querido? Por isso que não há sobre nós, até o milênio, até aquele tempo, uma questão de justiça. Deus não está pesando a mão em ninguém, Deus não está castigando ninguém ainda. Agora é o período da graça, agora é o período da graça. Do Senhor está derramando a sua graça, o seu favor imerecido. Nós não merecemos, mas com laços de amor o Senhor nos alcançou. Olha, querido, olha esse texto. Com laço de amor o Senhor nos alcançou. Até a maneira do Senhor nos buscar e nos alcançar é com laço. Eu vou falar sobre isso agora. Quer ver? Olha o que nós vivemos agora. Você está abre a sua Bíblia em Romanos 5 aí, só para você ver qual é o estado que eu e você está agora. Tem muita gente que acorda de manhã, Gilberto, acorda de manhã e desesperado, porque talvez errou, talvez viu uma pornografia que não deveria. Claro que não deve, a consequência do pecado, irmão, ela é desastrosa sobre a nossa vida. Mas muitas pessoas vivem debaixo de uma condenação porque não conseguem ter o nível de santidade que a lei pede.
entendeu? E aí vive angustiado, tem gente que não sai de casa com medo de um caminhão atropelar e perder a salvação. Então ele vive casado, ele está numa igreja que diz que prega a graça, mas ele vive casado com a lei, vive debaixo da acusação da lei, ele vive debaixo do peso da lei, vive debaixo das leis da lei, e aquele medo, todo o tempo com medo de ser destruído por Deus, que Deus vai colocar a mão, que Deus vai julgar, todo o tempo sofrendo depressão, angústia, né? Por exemplo, querido, vou ser aqui bem aberto com você. Por que pastores se suicidam? Porque pastores não conseguem cumprir aquele nível que é pedido para ele, entendeu? Que a população pede, que as pessoas pedem, que ele mesmo pede, ou que a lei pede, ele tem que ser aquele pastor e sabendo que na verdade nós não seremos, nunca seremos essas pessoas. Por quê? Porque é Cristo em nós que é. Nós não temos essa autoridade de ser, mas Cristo nos deu a autoridade. É tão grande, querido, porque Deus não ama a minha pessoa, pastor Fábio, nem a sua pessoa. Deus ama o Cristo que habita em nós, porque ele foi o único que cumpriu e agradou a Deus. Por isso que ele diz assim, ó, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então quando eu oro, se eu orar, o pastor Fábio, Deus não ouve a minha oração. Mas se eu orar e dizer no nome do Senhor Jesus, então o Senhor ouve a oração, porque é Cristo orando. É Cristo orando, porque eu sou um com Cristo. Eu morri em Cristo, ressuscitei em Cristo. Isso é a parte mais poderosa, querido. Isso te liberta, isso tira essas dores que estão no seu coração aí, que você vive sofrendo, entendeu? Vive se condenando. Muitos que estão me ouvindo saíram da igreja, abandonaram a igreja por causa do peso do pecado. Sabe, irmão, o pecado não tem domínio sobre você. Cristo já pagou. Cristo te matou juntamente com ele na cruz. Agora, peraí. Agora só para você, antes de eu ler aqui Romanos 5:1, a Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, ok? Se você morreu em Cristo, como que vai cobrar algo de você? Você já está morto, ninguém cobra de um morto, você já está morto. Quem é morto está aniquilado o pecado, está aniquilada a condenação. O que deveria cobrar de você, não tem como cobrar mais, já foi cobrado em Cristo. Você deveria aceitar isso. Romanos 5:1 diz assim, ó, só para você ver, ó, tendo sido, pois, justificado, olha, você foi justificado, a graça te justificou da lei, você não deve mais nada. Ele diz, tendo, pois, justificado pela fé. Salvação é pela graça, mediante a fé. Então, quando eu tenho a fé, que eu já fui pago, que já foi pago toda a condenação, ele diz assim, ó, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Deus, agora há paz na sua vida. Kelly, você não deve mais nada, você é livre, você tem paz com Deus. Ok, querido? Você está aí comigo? Quer um outro texto para você ver? Você tem paz com Deus, querido? Está aí? Compartilhe aí, querido, para que outras pessoas possam vir para o nosso estudo. Olha só que interessante, querido, vamos lá. Então, pastor, eu entendi, né, que Cristo morreu para o pecado. Por que ele morreu para o pecado? Porque ele pagou a lei, porque ele morreu para o pecado e agora ele vive para Cristo, e semelhantemente eu também morri, eu fui sepultado, eu fui plantado em Cristo na sua morte, e agora eu fui ressuscitado para viver para Deus. E ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, e eu estou em Cristo Jesus. Mas eu ainda sinto condenação, eu ainda sinto dores, eu ainda sinto acusações, eu ainda vivo debaixo de opressão, né? A igreja que eu congrego ainda me julga, pessoas me julgam. Como sair, como ser livre da condenação do pecado? Como ser livre da acusação, da cobrança? Vamos lá, querido. A primeira coisa para que você possa ser livre, ou para que você possa ministrar a uma pessoa, para que ela possa ser livre, a primeira coisa que você tem que aprender é o que está escrito lá em 1 João 4,19. Vamos lá. Essa é a mensagem. Pastor, eu gostaria de pregar o evangelho da graça de Deus. Se você traduzir evangelho da graça, vai significar boa notícia de um favor que eu não mereço. Então, a lei dizia assim, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Cristo disse que esses eram os dois únicos mandamentos, era a junção da lei. Ele juntou toda a lei em 2 mandamentos, mas mesmo assim, esses 2 mandamentos é da lei, porque nem eu nem você consegue cumprir esses 2 mandamentos.
Para pensar, nós não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é uma mentira. Nenhum homem sobre a face da terra, a não ser Cristo, foi capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que Cristo disse isso para aqueles levitas e para aqueles sacerdotes, para que eles entendessem que eles nunca cumpririam esse mandamento, mas necessitaria de Cristo, porque Cristo iria cumprir, não nós. E nós não conseguimos amar as pessoas como a nós mesmos, nunca conseguimos amar todas as pessoas acima de nós. É impossível, querido, nenhum homem na face da terra consegue fazer isso. Pastor, então isso é da lei? Isso ainda é da lei. E o que é da graça? Por que ainda é da lei? Porque Cristo não tinha morrido ainda. Cristo estava dizendo que aquilo ainda era lei, para que ele pudesse alcançar a graça de Deus, ele tinha que cumprir aquilo, entendeu? Mas ninguém conseguiu a não ser ele. Aí ele diz agora como que é a graça. Pastor, e qual é o mandamento da graça? Está lá em João 4,19, 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, como que eu consigo amar a Deus? Quando eu entendo o amor dele primeiro por mim. Então, quando você entende primeiro o amor de Deus, que Ele te amou, enquanto lá em Efésios 2:1 você ainda vivia em suas ofensas, mortos, Ele nos vivificou em nossas ofensas, nossos delitos. Quer dizer, eu era pecador, irmão. Jesus não, eu nem sabia onde existia Deus e Deus me amou primeiro. Então, a lei mudou, a graça muda a lei. A lei é a cobrança. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Senão, Deus não vai se agradar de você. Você tem que amar os próximos como a si mesmo, senão Deus não vai se agradar de você. A graça diz, eu te amei primeiro, por isso que você vai conseguir me amar, porque eu te amei primeiro. Então a graça leva Jesus para o centro da sua vida. Ele me amou primeiro, não eu, foi Ele que me amou, Ele chegou primeiro, Ele é o primeiro, então o amor dele me alcançou. Toda vez que você mostrar às pessoas, Gilberto, a graça e o amor de Cristo, então essas pessoas vão entender, elas vão conseguir amar a Deus. Você entendeu? Porque, querido, se eu basar o meu amor a Deus sobre aquilo que eu tenho que fazer, eu posso tentar um dia, 2, 3, 4, mas um dia eu vou cair. Então, e nesse dia, Deus não vai se agradar de mim. Mas quando eu entendo que Ele me amou primeiro, então eu sou grato e aí eu amo a Ele. Você está aí comigo? Segunda coisa para você ser livre da condenação do pecado e sair debaixo do casamento da lei e viver no casamento da graça. É Romanos 2:4. E diz assim, ó, Romanos 2, abra sua Bíblia aí, querido, vamos junto, vamos ler na Bíblia e vai anotando. 2:4 diz assim, ó, posso ler? Diz assim, ó, ou desprezais tu a riqueza da sua benignidade, ou desprezas tu a riqueza da sua bondade, e a paciência, a longanimidade, ignorais que a bondade de Deus te leva ao arrependimento, ou ignorais que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, toda vez que eu demonstrar a bondade de Deus para as pessoas, isso vai gerar no coração dela arrependimento. Então, querido, eu quero dar aqui quero colocar um parênteses aqui. Toda vez que você, querida, for conversar com uma pessoa, não converse com essa pessoa acusando ela, jogando a lei sobre ela, porque a acusação é a lei, a acusação é pela lei, mas a graça você vai afirmar a identidade dessa pessoa, você vai afirmar o amor que ela tem. Olha, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Deus tinha dito, todo aquele que crê, então eu darei meu Filho. Não, Deus amou o mundo primeiro. Depois Ele deu o seu Filho, para depois a gente crer. A gente só creu depois que nós descobrimos o amor que Ele teve por nós. Você está entendendo, querido? Então você tem que afirmar. Você vai exaltar o seu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer para ele, querido, você é filho, você é amado de Deus, você é amado do Pai, você é importante para Deus, sabe? Uma pessoa está viciada nas drogas, vai dizer, cara, você é filho de Deus, você é importante, Deus te amou primeiro, o amor de Deus. Quando o amor de Deus, né, o amor de Deus e a bondade de Deus, ele entender que Deus é tão bom que o perdoou do pecado, essa pessoa vai gerar arrependimento dele. Ele vai querer servir a Deus, ele vai querer agradar a Deus, ele vai abandonar os pecados, ele vai abandonar os vícios, porque ele entendeu primeiro o amor de Deus, depois a bondade de Deus. Você está entendendo aí, querido? Põe um ok aí, faz qualquer coisa aí. Fala aí que você está entendendo para mim ficar feliz aqui, querido. Terceiro e último, olha lá. Como ser livre da condenação do pecado, sair debaixo do casamento da lei e eu poder casar com a graça. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15:16, ele diz assim, vamos primeiro em Romanos 6, volta lá para Romanos 6, versículo 2, ele diz assim, ó,
6:2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda dele? Não, perdão, é isso mesmo. Agora, o versículo 14, ele diz assim, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pastor, como eu vou ensinar as pessoas a ser livre da condenação do pecado? Ensinando as pessoas que agora elas vivem debaixo da graça, não debaixo da condenação da lei, porque a lei me condena. A lei diz, se você não fizer, você vai sofrer. A graça diz, eu faço por você, para você não sofrer. Olha aí a diferença, querido. Pelo amor de Deus, pega aí. Pega essa palavra, você está ouvindo aí? A lei diz, se você não fazer assim, você vai sofrer o castigo. A graça disse, eu faço por você para você não ser castigado. Por quê? Porque eu já mereci o castigo. Entendeu? Eu já sou condenado, eu já mereci o castigo. Mas Cristo fez por mim para mim não ser castigado. Mas Ele levou o castigo no meu lugar. Isso é graça. Ok, querido? Você está aí? Está aí, querido? Olha o pastor Júlia Lina. Toda vez que eu tenho que me justificar, toda vez que eu fico tentando me justificar ou tentando fazer algo, querido, eu causo algo terrível. E é interessante porque eu percebo que 90% das igrejas não tem Jesus como centro da igreja, não é cristocêntrica. Está errado. Quando eu tenho que fazer algo, eu tiro Cristo do centro. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada. Não há perfeição no homem a não ser Cristo. Sabe, querido, eu preciso entender isso porque eu vejo pessoas tirando Cristo do centro. É a campanha disso, é a campanha daquilo, é a campanha daquilo outro, é a campanha não sei do que, cheios de campanha para alcançar algo de Deus. Sendo que nós deveríamos estar dizendo, Cristo já alcançou tudo que Deus poderia me dar. A Bíblia diz que toda a plenitude do tempo está alinhada em Cristo. Está entendendo aí? Então olha só, vou ler um texto para você. Gálatas 5, vamos lá. Gálatas está antes de Efésios, de Efésios, isso mesmo. Gálatas 5, versículo 4. Diz assim, ó. Separado estás de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera em amor. Então toda vez que eu digo, não, vou fazer uma campanha de oração. Querido, orar é importante? Claro, sempre. Temos que orar em todo o tempo, a Bíblia diz. Mas não é a oração não pode mudar o amor de Deus, o perdão de Deus, a justificação de Deus, a minha salvação. A oração só me faz ser mais íntimo de Deus. Você está entendendo, querido? Eu não preciso orar para ter um carro. O carro Deus já me deu. Eu só tenho que crer e pela fé trabalhar em Cristo, crer que Cristo está preparando o melhor para mim. Entendeu, querido? Então ele diz, quando eu tento lutar contra o pecado, eu tento viver debaixo da lei, da condenação da lei, eu caído da graça estou, eu tiro Cristo do centro da minha vida. Então para pensar, querido, quantas igrejas hoje estão tirando Cristo de dentro da igreja e colocando normas e regras e objetos, óleo santo, candelabro, lasca da cruz de Jesus, campanhas e tantas outras coisas, né, pregadores itinerantes, né, venha porque vai estar pregando aqui o pastor que revela tal coisa. Quer dizer, não é Cristo que vai me trazer na palavra a revelação de todas as coisas, é aquele pastor. Irmão, nós devemos amadurecer, nós temos que sair dessa posição de criancice e amadurecer em Cristo. Nós não estamos mais casados na lei, nós estamos casados com a graça. Porém, querido, como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Então, se eu tirar Jesus, é tão poderoso que existe um texto
né, que as pessoas usam muito na igreja. Ô irmão, cuidado, o coração é enganoso, né, o coração vai te enganar, cuidado que o coração é enganoso. Querido, o coração é enganoso, né? A Bíblia diz, querido, mas essa não é também a verdade. Quer ver? Abre Ezequiel, capítulo 36. Vou desmistificar algo na sua mente antes de terminar essa palavra. Já estou terminando, irmão. Estou terminando, tá? Ezequiel 36. Olha só. Ezequiel está no Velho Testamento. Ele é um profeta. Olha o que ele está declarando que vai acontecer. Presta atenção para você poder receber algo poderoso. Quando alguém falar perto de você, o coração é enganoso, você vai poder dizer, ô irmão, eu acho que você está enganado, irmão. Não é isso que a palavra de Deus diz. Olha só, ele diz assim, ó. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de toda a terra, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora olha o 26, o 26 vai falar sobre isso. Ele diz, dar-vos-eis um coração novo. Quando isso acontecer, quando Cristo vir com a sua água purificadora sobre nós, e ele já veio, ele diz assim, quando eu aceitei a Cristo, ele diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra. Quer dizer, quando eu aceitei Jesus, Jesus tirou aquele coração de pedra, aquele coração enganoso, ele tirou de mim, e ele diz que colocou um espírito novo dentro de mim. Que espírito é esse? Ele diz, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E ele diz, porém dentro de vós o meu espírito. Ele vai colocar dentro de nós o próprio espírito dele. E farei que andeis no meu estatuto e guardareis o meu juízo e observar. Quer dizer, querido, toda pessoa que aceitou Jesus, automaticamente o teu coração foi mudado. Saiu o coração de pedra e o Senhor colocou o coração de carne. E dentro desse coração ele colocou um espírito novo. Que espírito é esse? O próprio Espírito de Deus. Então você não sabe, mas dentro do seu próprio coração você tem um desejo de amar a Deus, você tem um desejo de servir a Deus, você tem um desejo de adorar a Deus, você tem um desejo de santidade, sabe? E quem opera isso em você? O Espírito novo que o Senhor colocou, chamado Espírito Santo. Você está aí, querido? Está aí? Quem está aí comigo? Já terminou, pai? Quem está aí comigo, querido? Santidade, sabe? Quantas pessoas estão aí comigo? Olha aí, paz, família está ligada. Amém, querido. Andressa está aí comigo, a Kelly, o Gilberto. Ó, a galera com nós aí, né? Que bom. Vamos lá, querido. Para terminar, eu quero explicar por que agora, com quem que você está, com quem que você está casado com a graça ou você está casado com a lei. Você entendeu o que é lei? Lei você tem que fazer algo para ser abençoado. Sempre vai existir uma regra, sempre vai existir que você tem que cumprir algo, né? Não, você tem que lutar para conseguir algo, é um sofrimento, é uma angústia. E quando você não consegue, essa lei te condena, essa lei te culpa, essa lei te traz castigo, essa lei te traz condenação, porque o salário do pecado é a morte, ok? Mas a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da graça, a Bíblia diz que nós não vivemos debaixo da lei do pecado, mas vivemos debaixo da graça em Cristo Jesus, somos livres do pecado, ok, querido? Então, aqui em Romanos capítulo 7, eu vou terminar agora, querido, essa é a última parte, tá? Romanos capítulo 7, Paulo vai falar de casamento, mas na verdade ele não está falando de um casamento, ele está usando a analogia de um casamento para falar da lei e da graça. E como foi o processo, Gilberto, que o Senhor te tirou debaixo da lei e te casou com a graça. Presta atenção, ele diz assim, ó, vamos ler junto aí, abre a sua Bíblia, se você abriu aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Eu vejo muitos pastores pregando isso aqui como uma pregação para casamento, mas Paulo, na verdade, está usando uma analogia, não é de casamento que ele está falando. Mas vamos lá, só para você entender. Ele diz assim, ó,
Ele diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, né, os espertos da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, todo o tempo que o homem viver, a lei tem domínio sobre ele. A lei, ela não foi, querida, abolida. Essa não é uma verdade. A lei, ela foi cumprida e ela ainda está em vigor. Por exemplo, todo aquele que não está debaixo da graça está debaixo da lei. Então, a lei está em vigor sobre essa pessoa. A lei, o castigo, a condenação, a maldição da lei. A Bíblia diz que a lei, que a lei é o espírito da morte, né? É o espírito da morte, e a graça é o espírito de vida, que traz vida. Então, quem não aceitou a Cristo como seu Salvador ainda está debaixo da lei. Então, a lei está em vigor, ok? Então, ela não foi abolida, porém, sobre nós não existe mais. Mas ele está dizendo aqui, ó, versículo 1 do capítulo 7, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, o marido, está-lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, quer dizer, se o marido morrer, está livre da lei do marido. Ela não tem mais compromisso com o marido. 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Presta atenção. Até aqui no 3. Segura aí que nós vamos ler o 4, o 5 e o 6. Ele diz assim, olha, Deus está fazendo uma analogia da lei e da graça. Nós éramos casados com o marido. Que marido? O Senhor Lei. O senhor lei era casado conosco, e o senhor lei era aquele que nos cobrava, que colocava regra, é aquele marido que põe regra, entendeu? Você tem que lavar, passar, tem que cuidar de mim, lavar, as regras. E quando eu não cumpro essas regras, esse marido, e quando eu não cumpro, ele me julga, ele me condena, ele me humilha. Que é a lei me traz maldição, me traz condenação. Só que aqui ele diz, enquanto o marido estiver vivo, ou a lei estiver em vigor, não tem como eu sair debaixo dele, eu tenho que servir a lei pro resto da vida. Então como que Deus fez? O que Deus fez? Por que isso, pastor? Porque a lei, ela vai em vigor, irmãos. Se você pegar aí, ó, deixa eu... A lei, ela está em vigor, quer ver? Deixa eu mostrar para você. 1 Coríntios, continua aí em Romanos 6, tá? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 26, vai dizer assim, ó. 26, ele diz assim. 5, 15. 15, aqui, 26. Diz assim, ó. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, ok? Então, o último inimigo que vai destruir a lei, porque a lei trouxe o pecado e o pecado trouxe a morte. Quer dizer, quando se cumprir a lei, a morte for destruída, não haverá pecado e não haverá lei. Então, ele diz assim, ó, depois virá o fim, versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império. Que império? O império da morte, e toda a potestade e força. Então, quando é que o Senhor vai entregar, o Senhor Jesus vai entregar o reino a Deus? Vai ser no final do milênio. Então, no final do milênio não haverá mais lei, a lei não estará mais em vigor. Mas no final do milênio já passou o julgamento dos cristãos, o julgamento das nações, só falta o julgamento do trono branco, aí não adianta mais. Então, era tarde demais, volta lá para Romanos capítulo 6, versículo 4, era tarde demais para nós, não tinha como casar de novo, não tinha como eu casar com a graça, sendo que a lei ainda estava viva, o Senhor, o meu marido chamado lei ainda estava vivo. É isso que eu vejo nas igrejas, a pessoa quer andar na graça, mas ainda está casado com o marido chamado lei, ainda vive debaixo da lei. Se eu aceitei Jesus como Salvador, Gilberto, e eu ando debaixo da lei, então eu estou num adultério espiritual. Eu estou adulterando com a lei, que já não é mais o seu marido, porque você está casado com a graça, agora você aceitou Jesus como Salvador. Como que é isso, pastor? Aí lá no versículo 4 ele explica, ó, ele diz assim, meus irmãos, também vos estás mortos
para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para a Deus. Olha só, já, Gilberto, que a lei não tem como morrer, não tem como morrer a lei ela não vai morrer, então eu nunca ficarei livre da lei. O que o Senhor Jesus fez? Deus se fez carne, se tornou homem, se tornando homem, ele se tornou o quê? A mulher, que estava debaixo, porque Jesus também estava debaixo da lei. Jesus teve que cumprir a lei, e para cumprir a lei, ou ele tem que morrer a lei, ou o próprio Cristo. Então Cristo morreu. Quando Cristo morreu, a mulher morreu. Aqui do texto de Romanos 7, do 1 ao 4, ele diz assim: assim meu irmão, também vós estáis mortos. Porque quando Cristo morreu, o homem, a mulher, vamos dizer no texto, no contexto aqui, na simbologia, a mulher que é Cristo morreu, ele então morrendo ficou agora desligado ou descomprometido da lei de estar casado com a lei. Mas só que a Bíblia diz que ele nos ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Agora, por quê? Porque quando nós ressuscitamos, nós não ressuscitamos a mesma pessoa, nós ressuscitamos a nova criatura. A Bíblia diz que o nosso homem velho, o velho homem, ele era mentiroso, ele era corrupto e ele era cheio de concupiscência, porque ele estava debaixo da lei. Mas a Bíblia diz que o novo homem, lá em Efésios 4, 24, diz que ele é formado em justiça, verdade e santidade. Então, quando eu ressuscitei, quando Cristo morreu, ele morreu quebrando a lei, cumprindo a lei, porque a lei diz: se o marido morrer, a mulher é livre. Se a mulher morrer, o marido é livre para casar de novo. Você está entendendo aí, querido? Então, quando Cristo morreu, que simboliza a mulher, a igreja, quando ele morreu, ele ficou descomprometido desse marido. Esse marido está livre, que é a lei. Mas Cristo nos ressuscitou uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, eu tenho o direito de casar de novo. Com quem? Com Cristo. Com a graça. A graça é o próprio Cristo. Então, querido, você não pode estar vivendo hoje casado com Cristo e vivendo debaixo da lei. Você entendeu, querido? E o que é viver debaixo da lei? É você viver debaixo da opressão do pecado. Por exemplo, tem uma pessoa que ela tem problema com pornografia. E aí, para terminar, ela tem problema de pornografia. E ela passa a noite, ela acabou vendo pornografia, e ela fica mal, vem a culpa, vem o castigo, e ela, jejum, era hora para tirar aquele peso da consciência, do coração dela. E aí ela vai, no outro dia ela vai deitar cedo porque ela não quer ir para o computador, e ela fica lá na cama: não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, eu vou resistir o pecado. Isso é uma dor, isso é uma agonia. E aí quem está atuando é Cristo ou a própria pessoa lutando com as suas próprias forças? E querido, é tão forte isso aí, que vê, eu vou mostrar para você. Eu queria parar aqui, mas não tem jeito não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Abra sua Bíblia, guarda aí Romanos 6 e vai com a Bíblia lá, vai com a sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Olha só, querido, como Deus, ele condena aquela pessoa ela se torna aquele que ainda é um adultério espiritual. Você está casado com Cristo agora porque você aceitou a Cristo como Salvador, mas você vive debaixo da lei, você não vive debaixo da graça, querido. Você está entendendo? Você está vivendo debaixo da lei. Olha só para você ver, Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele diz assim, assim diz o Senhor, é o próprio Senhor que está dizendo, Jeremias capítulo 17, versículo 4, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, quer dizer, maldito o homem que confia nele mesmo, e faz da carne o seu braço, quer dizer, ele quer lutar pelas suas forças, ele quer lutar contra a pornografia. Eu vou conseguir vencer, eu não vou, ou lutar contra o álcool, eu não vou beber, eu vou me trancar no quarto, eu vou resistir. Irmão, não tem como. Ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, o seu braço, a sua força,
e aparta o coração do Senhor. Quer dizer, em vez de eu me ligar em Cristo, aquele que é meu marido, meu protetor, aquele que abriu a porta, aquele que derramou graça, porque o meu marido, ele diz assim: querido, você não precisa lutar contra o álcool, você não precisa lutar contra a pornografia, contra o pecado, você não precisa, eu vou lutar por você, eu vou te dar força, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Sabe, querido, na verdade nós precisamos deixar Cristo fazer a obra por nós. Não é por força ou por violência, mas é pelo meu Espírito que atua. É Ele que vai fazer todas as coisas. Mas ele diz, esse homem, ele é maldito. Por que ele é maldito? Porque ele está tentando ir pela lei. Quando ele não consegue, a Bíblia diz Deuteronômio 28:15, que a maldição virá e me alcançará. Então ele está dizendo, maldito o homem que confia no seu braço, faz da sua força o seu braço e aparta do seu coração o Senhor, porque será como uma tamareira no deserto. Quer dizer, essa pessoa ela vai sofrer no deserto e não verá quando vem o bem. Essa pessoa ela não consegue ver o bem de Deus sobre ela. Por quê? Porque ela está tentando fazer tudo pelas suas forças, ela quer que a sua empresa cresça pela sua habilidade, pela sua gestão de administração, ela quer que o seu casamento cresça porque é ele que faz as coisas no casamento, é ele que está tentando, em vez dele entender que Cristo já fez todas as coisas por nós. Por último, ele diz assim, não vê o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito o homem que confia no Senhor, que confia na graça, que entende que está casado com Cristo e Cristo vai fazer todas as coisas para nós. Ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que está que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração. Por quê? Porque muitas vezes, por que é enganoso o coração? Porque eu não estou entendendo. Por que engana o meu coração? Quando eu tento fazer com a minha força. Entendeu? Ele está dizendo, maldito é esse homem, porque enganoso é o coração dele. Ele não deveria estar tentando lutar com as suas forças, sair das drogas com a sua força. Você entendeu? Não. Porque eu tenho que fazer isso para me ser salvo. Não, Jesus já me salvou. Ele é meu marido, ele é meu salvador. Você está entendendo, querido? Não faz um adultério espiritual. Não fica casado com a lei, debaixo da lei, porque você se torna maldito. Agora ele diz aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso a quem conhecerá. Porque ele está dizendo, em vez de você ficar ligado, tentando vencer as suas dificuldades, tentando fazer com as tuas forças, querido, quando não, pastor, que eu vou orar, eu vou jejuar para me alcançar. Não, você já alcançou em Cristo, Cristo já jejuou, Cristo já orou. É diferente. A lei, eu preciso fazer algo, se eu não consigo, eu sou castigado. Por isso que ele diz, maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço as suas forças. Esse apartou o coração do Senhor. Mas ele diz, a graça eu faço, filho, para você não ser castigado. Eu já fiz para você não ser castigado. É o contrário. A graça é sobrenatural, a graça é o amor. Quando eu entendo o amor, eu tenho gratidão. Quando eu entendo a bondade, eu tenho arrependimento, querido. Você está entendendo, querido? Volta lá para a gente terminar. Eu preciso terminar aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo, vocês não falam nada comigo, vocês não respondem, vocês não... Xinga eu aí pelo menos, irmão, faz alguma coisa. Para mim saber que você está entendendo o que eu estou falando, que às vezes você quer... Faz uma pergunta, irmão, de repente você tem alguma dúvida, vai perguntando, tá? Deixa de perguntar não. Vamos lá então para a gente terminar. Romanos 7,4, voltamos lá e diz assim, meu irmão, também vós estás mortos. Quer dizer, quando Cristo, que é o símbolo da mulher, ela morreu, Cristo morreu na cruz, ele quebrou o vínculo do pecado, ele quebrou o vínculo da lei, porque a lei diz que enquanto o marido estava vivo, ou a mulher está viva, eles são ligados pela lei. A lei obriga eles a viver até o tempo. Porém a lei, ela me castiga, a lei me cobra, a lei me julga, a lei traz cobrança sobre a minha vida. Agora o meu novo marido, a graça não, a graça me liberta, a graça, ele me deu a salvação eterna gratuitamente. A graça, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, que Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas os entregou por nós.
como não nos dará todas as coisas juntamente com Ele? Quer dizer, Cristo já nos deu todas as coisas. Ele já me abençoou nas regiões celestiais. Ele já me deu todas as coisas, querido. Então eu prefiro casar com a graça, porque agora eu sou livre para casar com a graça, porque Cristo já morreu, e morrendo ele cumpriu a lei. Mas só que quando ele morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos nova criatura. Agora eu posso casar com a graça que é Cristo. Ele é o meu Salvador. Amém, querido? Você entendeu aí? Você é uma nova criatura agora, querido. Você não é mais aquela velha criatura. Cristo pagou o preço por nós. Ô Júnior, eu também te amo, meu filho. Tudo bem? Que bom que você está aí online com a gente. Você acabou de entrar, né? Que bênção. E nós estamos acabando. Já estamos orando já. Olha só, vou ler mais um texto para a gente terminar. Colossenses capítulo 2, tá? Abre lá, Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. Olha que top isso aqui. Tem muita gente dentro da igreja casado com Cristo porque aceitou Jesus como Salvador, mas vivendo, adulterando com a lei, vivendo debaixo da lei. Pastores estão fazendo membros serem adúlteros espiritualmente, vivendo debaixo da opressão da lei. Agora o versículo 14 de Colossenses 2, ele diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças. A lei, ela trazia ordem, ela trazia condenação nas ordenanças, ela tinha ordens de nos condenar. Ele diz, ó, havendo riscado a cédula, quer dizer, a dívida, que era contrária a nós na sua ordenança, o qual de alguma maneira nos era contrário, e nos tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojou os principados e potestades, pondo triunfando a eles na cruz do Calvário. Amém, querido? O Senhor triunfou. Você está entendendo isso aí, querido? É importante você entender que todas as ordenanças que a lei tinha sobre a sua vida, de condenação, de cobrança, que você tem, que você tem, que você tem, querido, nós nunca vamos conseguir ser 100%. O nosso 100% se chama Cristo, é a graça. Você tem que viver por Ele, não se cobrar. Último texto, vai lá, é Filipenses, só para você entender. Tem muita gente, pastor, mas eu fico lutando por santidade, eu não consigo. Pastor, eu queria ler a Bíblia todo dia, eu não consigo. Pastor, eu queria orar todo dia, eu não consigo. Pastor, eu queria fazer uma live como o Senhor, eu não consigo. Ai, pastor, e eu não consigo. Irmãos, espera para pensar. Enquanto você estiver debaixo da lei, a lei só te castiga, a lei só te aponta, a lei só te cobra, a lei só tem ordenanças. Ele ordena coisas contra você. A graça te liberta, você faz por graça, por prazer. Então, sabe, quando você está tentando, você não consegue. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Efésios capítulo 2, abre lá, versículo 14 diz assim, ó. Versículo 13, diz assim, ó: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então olha só, se eu estou casado agora com a graça, com Cristo, se eu não mais estou debaixo da lei, das ordens, das ordenanças da lei, mas agora eu estou casado com a graça, primeiro, é Ele que opera em mim o querer. O querer orar, o querer jejuar, o querer ler a palavra, o querer santidade. É Ele que opera em mim, é Ele que vai crescer isso. Por quê? Porque agora eu vou dizer, Senhor, olha, eu não estou com vontade de orar, mas a Tua graça que está sobre mim, eu sei que o Senhor vai manifestar em mim o desejo. Senhor, eu estou com vontade de fazer, por exemplo, de beber cachaça, mas Senhor, pela Tua graça, eu sei que o Senhor vai me dar as forças necessárias. Não é pela minha força, que eu não vou conseguir, mas é pela força do Senhor. Ele diz, é Ele que efetua o querer, Ele te põe o querer e Ele também o efetuar, o agir. É o Senhor que vai fazer por você, é Ele que vai colocar isso, porque agora Ele é um com você. E por último Ele diz, segundo a sua boa vontade. Presta atenção, querido, eu preciso fazer algo para Deus, e eu preciso efetuar algo para Deus, mas eu não sei porque, eu não sei o que é, então é Ele que vai fazer isso por mim. Você entendeu, querido? Você entendeu? Ele que vai manifestar o querer e o efetuar segundo a vontade dEle. Você só tem que descansar. A graça vem, você descansar, é você sentar e descansar. Descansar no quê? Em Cristo. Descansar na posição de Cristo que Ele te colocou. É andar na posição que Cristo te colocou, querido. Aprenda isso, querido. Eu acredito que isso vai ser sobrenatural. Olha o Júnior escrevendo aí, ó. A graça é o amor, a graça é o amor expresso. O amor precisa ter uma expressão. Quando o amor é a expressão, é o expresso, se torna graça. Amém. Romanos 8:5. Mas Deus
prova o seu amor para convosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, querido? Então, tá aí, o casamento da graça e o casamento da lei. Muitos estão casados com a graça, vivendo na lei, vivendo um adultério, adulterando com a lei. A graça, a lei, ela te cobra, ela te acusa, ela diz: se você não fizer, você não é amado, mas se você não fizer, você é castigado. A graça diz: eu fiz para você não ser castigado, eu fiz no seu lugar, porque eu te amo. Amém, querido? Quero orar por você. Vamos orar junto. Eu sei que tem umas pessoas comigo aí, vamos orar junto. Fecha os teus olhos, querido, eu quero orar por você. É assim: Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esses irmãos agora, que a graça, a misericórdia, o poder venha sobre eles, que venha o seu reino, que manifeste a sua glória. Pai, derrama o seu poder sobre eles agora, Senhor, que a graça manifeste, que eles abandonem esse adultério espiritual da lei, mas que eles vivam pela graça, para a graça, em graça, e que eles recebam o amor, a bondade. Eles estão mortos para o pecado, porque Cristo morreu para o pecado, aniquilou a acusação do pecado. Então não há acusação para gerar essa vida louca, satânica da lei, mas eu vivo agora pela graça, porque Cristo fez por mim, porque Cristo me amou, porque Cristo, a bondade de Cristo me alcançou, e a gratidão manifesta no meu coração. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe vocês, tá? Mais uma live aí, comparte essa live com outros irmãos, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Amanhã, querido, nós teremos outra live, tá? Na verdade, amanhã nós teremos o culto, tá? 19h30 nós teremos o culto online, tá? Temos o culto familiar, será um culto de celebração na família. Convida a sua família aí para a sua sala, chame ela para adoração, adore conosco, coloque a televisão na maior altura para você adorar a Deus, sabe? Prepara a sua Bíblia, prepara todas as coisas, vamos estar, né, apresentando o nosso corpo em adoração ao Senhor, tá bom, querido? Deus abençoe você, querido, e até a próxima live. Obrigado aí a Grazi, obrigado a Kelly, o Júnior, o Gilberto e todos os irmãos que estão conosco aí. Fica na paz, querido. Deus abençoe vocês. Amém.